Muito bem, atendendo a pedidos. Vamos atender a pedidos, nesse caso aqui, a um pedido de um peregrino da tenda do necromante. Vamos lá ver a questão. Aí está, o peregrino se identifica como Isaac Martins 8684. A questão dele é a seguinte: já ouvi em vários vídeos, aqui e ali, inserções sobre o assunto, mas não seria oportuno um vídeo sobre por que Lutero foi tão ruim? Ou por que protestante não sabe de Bíblia, filosofia ou teologia? O que tornaria um teólogo protestante pior que um teólogo, que um católico romano? Bem, Isaac, obrigado por sua questão, mas você misturou muita coisa aí, tornou tudo muito genérico, misturou Bíblia com teologia, uma confusão dos infernos. Respondendo, então, primeiro dizer que há uma playlist da teologia do Antigo Testamento à história da religião de Israel, da teologia bíblica, para ser mais preciso, da teologia bíblica à história da religião de Israel, 7 vídeos, ficou faltando gravar um para ficar completa a playlist, por enquanto tem 7, em que eu explico em detalhes por que Lutero foi tão ruim no campo bíblico. Essa declaração não pode ser generalizada. Aqui eu vou pegar o apanhado da questão e vou esclarecer algumas questões. Primeiro, na história, todas as coisas, todas, absolutamente todas, têm um lado negativo e um lado positivo. Não no sentido moral, mas na consequência histórica. Todos os acontecimentos, não importam quais, redundam em progresso para a história e em prejuízo, em regresso para a história. Há sempre uma face positiva e uma face negativa. E eu não estou dizendo que essa face positiva ou negativa depende da avaliação de ninguém. Eu estou dizendo algo do ponto de vista objetivo da história. No caso da Reforma Protestante, há, obviamente, aspectos negativos, por exemplo, o fato de que o protestantismo torna impossível o estudo sério da Bíblia, pelo menos o protestantismo da América. Confesso que eu não domino, achava que tinha uma ideia, mas fui advertido quanto a isso, de que o protestantismo europeu é outra coisa. Bem, eu tenho minhas dúvidas, mas ficarei em silêncio por enquanto. Quanto ao chamado protestantismo na América, não resta dúvida. Protestante na América, América do Norte, América Central, América do Sul, não sabe absolutamente nada de Bíblia, nem pode saber. Então, é um lado negativo da reforma protestante. Por outro lado, há um lado positivo. A Bíblia foi colocada na mão da sociedade, e o fato de a Bíblia ter ido para a mão da sociedade gerou consequências históricas, como o desenvolvimento de habilidade de leitura, desenvolvimento da própria crítica bíblica e assim por diante. Então, todo o aspecto histórico sempre tem uma face positiva e uma face negativa. Do ponto de vista da história do Ocidente, por exemplo, o protestantismo está atrelado ao desenvolvimento, ao surgimento do capitalismo de um lado, dos estados nacionais de outro. Já gravei vídeos sobre isso aqui. Num estado imperial unificado, você tinha uma igreja imperial unificada, e à medida que os estados começam a se tornar independentes uns dos outros, você tem o problema da igreja imperial. Então a igreja se esfacela e cada estado independente passa a ter a mesma igreja imperial, mas disfarçada de igreja individual, democrática, o que não existe em canto nenhum do planeta. Então, há um ponto positivo e há um ponto negativo sempre. No caso da teologia, não faz grande diferença. Um teólogo católico e um teólogo protestante são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Se é teólogo, ele vai repetir a doutrina da igreja.
Aí sim, aí aqui seria necessário a gente fazer uma distinção entre teólogo europeu, que é uma coisa, e teólogo das Américas, que é outra coisa completamente diferente, num grau de inferioridade colossal. Não dá para comparar um teólogo das Américas com um teólogo da Europa. E bons teólogos que surgiram aqui na América, na verdade, vieram da Europa. A formação teológica, o modo de encarar a teologia, a definição de teologia, a prática teológica, a prática eclesiástica, são incompatíveis. A Igreja da América não tem nada a ver com a Igreja da Europa, são coisas completamente diferentes, e, no meu modo de ver, é absolutamente reprovável o que se fez com a Igreja e com a teologia, e fundamentalmente com a Bíblia na América. Então é completamente diferente. Não dá para dizer, então, que um teólogo protestante europeu seja pior que um teólogo católico. São equivalentes. Obviamente que o fato de um teólogo católico não poder casar dá a ele uma vantagem em termos de preparo, de estudos. Um teólogo protestante precisa correr atrás do prejuízo em relação à formação teológica de um teólogo católico. Não tem comparação. O teólogo protestante precisa dar atenção à sua família. Um teólogo católico, não. Então, há essa divergência, mas com relação ao tempo disponível para dedicação ao seu ofício. Mas quanto à prática teológica em si, não há muita diferença entre um teólogo clássico protestante e um teólogo católico. Agora, o teólogo das Américas, fundamentalmente um teólogo brasileiro, esquece. Aí não dá nem para dizer que é teologia. Na prática, é uma deturpação completa do que se trata de teologia. A Igreja brasileira, por exemplo, não tem a mínima noção do que é tradição teológica. É uma confusão dos infernos, uma balbúrdia, uma algazarra, é um ambiente absolutamente deteriorado do ponto de vista teológico. Mas isso não expressa o contingente protestante europeu. Teologia europeia é uma coisa, dá para chamar de teologia. Teologia aqui na América é outra coisa completamente diferente, chega a ser ridículo em muitos cenários, a despeito de que houve algumas expressões louvadas planeta afora, como a teologia da libertação, que, todavia, não é de fato uma teologia como a teologia europeia. Pode-se criticar que é uma sociologia da religião, uma adaptação entre política e teologia mais à esquerda, porque a teologia europeia é uma simbiose entre política e teologia, mas política à direita. De qualquer forma, são universos bastante distantes. A teologia da libertação aqui da América, que é o melhor que a América produziu, talvez a única coisa realmente boa que a América tenha produzido no campo da teologia, e a teologia europeia. Mas no campo bíblico, não. No campo bíblico, Lutero, e Lutero aí é apenas o conjunto dentro do qual estão as igrejas que vão sair dele, e eu tenho dúvida se a gente poderia considerar honestamente que os evangélicos saem de Lutero. Os evangélicos brasileiros saem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem não necessariamente de Lutero, mas das transformações dentro do próprio movimento inaugurado por Lutero. Igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, e aí já nos Estados Unidos adventistas, etc., não são exatamente o mesmo tipo de protestantismo luterano, reformado europeu. E, no caso brasileiro, nós somos o resto do que sobrou do pior que o mundo evangélico americano tem a oferecer. Se ao menos o mundo evangélico brasileiro tivesse tido origem no norte dos Estados Unidos, de onde sai, por exemplo, Norman Gottwald, é um batista, mas escreveu As Tribos de Yahvé, Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica, livros espetaculares, dignos do protestantismo europeu, e não o chorume, a porcaria que se produz no campo teológico, no meio evangélico de modo geral. Mas não, o mundo evangélico brasileiro, de modo geral, vem do sul dos Estados Unidos, um ambiente fundamentalista, racista, misógino, o pior que pode ter no planeta em termos de cristianismo. Então, não é representativo. E aí, este bolsão não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de teologia, não sabe nada de coisa nenhuma, nem pode saber.
Por que nem pode saber? Porque são escravos de um discurso político mequetrefe, falso e hipócrita até a próstata, que não tem como consertar sem fazer sossobrar todo o edifício protestante, que é a declaração mentirosa de que as doutrinas estão fundamentadas na Bíblia. Isto é mentira, ponto. Mas como as igrejas são obrigadas a verbalizar esta mentira todos os dias, como cada igreja inventa uma doutrina diferente, a Batista tem uma doutrina, a Assembleia tem outra, a Adventista tem outra, a Metodista tem outra, é o diabo. E como todas essas igrejas, sem exceção nenhuma, inventam de dizer que a doutrina está na Bíblia, aí você tenta resolver esse problema. A Bíblia expressa a doutrina batista ou da Assembleia? A metodista ou da Testemunho de Jeová? A adventista ou a metodista? A Mormon ou da Universal do Reino de Deus? Se você conversar com um desses crentes, o que fará de você um idiota, querer resolver essa questão conversando com essas igrejas, é assumir papel de idiota. Cada igreja dessa dirá que ela está certa e as outras estão erradas. Justificará a sua doutrina e a interpretação da Bíblia no Espírito Santo, que é outro cinismo e outra hipocrisia, de modo que não é um ambiente para se frequentar se se quer seriedade. Não, não é. É um ambiente para se frequentar se você está com dor de barriga, desempregado, quer milagre, ou como quer a classe média iludida, teológica, como você quer buscar o sentido da vida, né? Aí o sentido da vida batista é uma Assembleia Neutra, é uma zona. Mas se você quer Bíblia com seriedade, você não pode estar nesse ambiente. Porque esse ambiente vai fazer da sua cabeça um mosaico de estupidez completa. No mundo católico, não. Porque no mundo católico, em que pese o fato de que muito padre faz palhaçada com a Bíblia, muito padre na televisão assume um comportamento ridículo, absolutamente ridículo, tão ridículo quanto o dos pastores evangélicos, porque é ridículo o comportamento geral. A norma da igreja, o valor, a doutrina fundamental da igreja não é de que a doutrina está fundamentada na Bíblia, a doutrina está fundamentada na tradição, no pronunciamento oficial da igreja, pelo seu clero maior, digamos assim. De modo que um católico pode estudar a Bíblia com seriedade, pode estudar arqueologia com seriedade, o evangelho não pode estudar arqueologia, não vai fazer papel de palhaçada, como se faz, muito evangélico famoso faz na televisão, nos canais do... É palhaçada pura, idiotice pura, mentira pura, é despudorada manipulação dos crentes. Um católico não precisa desse circo, porque um católico não precisa mentir, a não ser que sejam desses neopadres espalhafatosos, fascistoides, mentecaptos, que enchem aí a televisão. Mas um padre de formação e orientação do Vaticano pode, de um lado, ensinar as doutrinas às ovelhas, como qualquer pastor, a catequese, o ensino doutrinário, e, ao mesmo tempo, ensinar crítica bíblica. Afirmar que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, que a Bíblia é um livro escrito por centenas de pessoas em diferentes épocas e espelha o pensamento desses autores e pronto, não precisa mentir. Então, nesse sentido, um biblista católico é infinitamente melhor, em tese, porque há biblistas católicos tão ruins quanto evangélicos. Mas aí não é culpa dele ser católico, é culpa dele ser ruim. Mas um biblista evangélico é ruim porque é evangélico. Nem que ele quisesse, ele poderia ser bom, porque ele é escravo de um sistema corrompido, contaminado, estragado na base, que só funciona na hipocrisia, na falsidade, na manipulação. Então, vamos fazer as distinções. Não é que Lutero seja ruim no todo. Eu faço um recorte no campo bíblico. No campo bíblico não salva. Parece que o protestantismo europeu, tenho minhas reservas quanto a essa declaração, corrigiu a tonteria do Lutero. Tenho minhas dúvidas. Se o protestantismo europeu corresponde ao protestantismo da América, não corrigiu nada, é lama, é fossa séptica e podridão completa, porque a Bíblia é absolutamente desconhecida, manipulada, desrespeitada e estuprada
no meio onde Lutero é evocado contra a besta papal. Mas é apenas um recorte num aspecto de Lutero. O fato dele ter mentido dizendo que a doutrina tem fundamento bíblico. Mentiu. Não é que ele acreditava, mentiu despudoradamente. Porque não tinha como não mentir, assista à playlist da Teologia Bíblica, a História da Religião de Israel. Mas não vamos generalizar. Há aspectos positivos dentro do protestantismo, há aspectos negativos dentro do catolicismo, mas no aspecto Bíblia, o catolicismo ganha, mas é assim de dar pena do protestantismo. O protestantismo já nasceu morto no que diz respeito à Bíblia. Nasceu com uma mentira e há de morrer mentindo. Obrigado pela oportunidade desse esclarecimento. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.